Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje temos mais um encontro de reflexões a respeito da doutrina espírita. O nosso tema da noite de hoje são os fenômenos, a alma e o espírito, e tem como referência o Livro dos Espíritos, da questão 400 a 455. E antes de nós darmos início, vamos fazer uma oração, né? Solicitando o amparo de Deus para todos nós. Querido Deus, nesse momento nós nos encontramos sintonizados neste canal para estudarmos um pouco da doutrina, conhecermos mais um pouco, podermos refletir e, Senhor, se possível, colocar no nosso dia a dia, porque a doutrina espírita é isso, é aprendizado, mas é aprendizado vivo, dinâmico para cada um de nós. E é através desse aprendizado dinâmico nas nossas vidas, no dia a dia, é que nós avançamos espiritualmente, intelectualmente e moralmente. Ampara cada um de nós que está aqui sintonizado. Ampara, Senhor, esse ambiente. Ampara, Senhor, aos que vão ver esse vídeo futuramente. Que ele sirva a cada um segundo as suas necessidades. Que assim seja. Bom, meus irmãos, como eu disse antes, o, o nosso estudo da noite de hoje é fenômenos, alma e espírito. E nós vamos tentar, né, diferenciar alma de espírito e também diferenciar os fenômenos mediúnicos dos fenômenos anímicos. O tempo é curto, esse é um tema bastante vasto, mas vamos, é, dentro das nossas possibilidades, tentar resumir um pouco desse conteúdo, que é importantíssimo para nós que somos espíritas, na compreensão da doutrina. Então, meus irmãos, existem elementos gerais que constituem tudo que existe no universo. Esses três elementos gerais são Deus, o espírito e a matéria. Eles são chamados, né, de trindade espírita. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: então há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem: sim, acima de tudo, Deus, Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido com, como matéria, é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar,
sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria propriedades que a gravidade lhe dá. Então, meus irmãos, existe essa trindade, né? Deus, Espírito e matéria. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi esta resposta que os espíritos nos deram quando Kardec pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem nem o que, para não forçar a caracterização de algo ou de uma entidade, uma pessoa. Não, Kardec pergunta que é Deus e eles respondem, né? Dessa forma. Eles complementam que o princípio de tudo o que existe está na Trindade universal: Deus, Espírito e matéria. O Espírito é o princípio inteligente do universo. São os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Não se pode confundi-los com as propriedades da matéria, decorrentes das modificações que a matéria primitiva sofre sob o magnetismo, né, sob a ação do magnetismo, é, da eletricidade ou por movimentos vibratórios, como a luz, o som, o calor, que dão origem, né, aos efeitos de peso, sabor, odor, cores, qualidades salutares ou até venenosas. Então, e matéria é aquilo que, como os espíritos dizem, né, que tem extensão ou é perceptível aos nossos sentidos, inclusive através dos equipamentos que nós próprios fabricamos. A matéria existe é, não só nos estados que nós conhecemos, né, que é líquido, gasoso, né, e sólido. Tem a radiante, tem a vibrante, tem outros estados mais dinâmicos, né, que a própria ciência estuda. Então não é tão simplório assim. Ela pode, por exemplo, ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos nossos sentidos. Entretanto, sempre será matéria, embora nós não estejamos vendo. Ou pode ser algo grosseiro, como uma cadeira, né, como um objeto do nosso dia a dia que nós conhecemos. É, o fluido universal, ou fluido vital, né? Nós temos Deus, Espírito e matéria, que são princípios de tudo que existe. Mas ao elemento material é necessário juntar esse fluido, que exerce o papel de intermediário, como eu já havia dito, entre o espírito e a matéria. Porque a matéria ela é muito grosseira em relação ao espírito. Então ele não teria como manipulá-la. Ele só manipula porque existe fluido vital que o auxilia. Embora, de certo ponto de vista, se possa considerar o fluido universal como elemento material, que se distingue por propriedades especiais. O fluido, por exemplo, né, não é mesmo em todos os seres orgânicos. Ele varia segundo as espécies, não é constante no mesmo indivíduo, nem indivíduos da mesma espécie. Ele não é constante em todos os planetas. A quantidade de fluido se esgota se nós não formos capazes de sustentarmos a vida.
como é que ele se renova, né? Que sempre fica essa, como é que o espírito, o fluido universal se renova? Com a nossa ação diária, conservando o nosso corpo físico e com a nossa ação diária de dormir, acordar, né? Ter a nossa, vamos falar assim, né? A nossa rotina bem feita diariamente. Se ele não se renovar, aos poucos, né? Como nós também, por algumas ações, nós podemos gastá-lo. A pessoa que bebe demais, que se gasta demais, é claro que ela está abreviando o tempo desse fluido no nosso corpo, consequentemente, da nossa vida material de relação. O fluido vital, e a gente já tem uma certa consciência disso, ele pode ser transmitido de indivíduo para indivíduo. Aquele que tiver mais ou maior quantidade pode dá-lo a quem tem menos. Em alguns casos, fazer até voltar uma vida prestes a extinguir-se, como ocorre, né, no serviço que a gente conhece, chama de serviço do passe. Eu acho que a gente conseguiu conceituar razoavelmente, né, essa trindade universal, Deus, Espírito e matéria, que está em tudo o que nos cerca. Deus, a vontade, o Espírito, Criador de tudo, o Espírito, como co-criador, manipula o fluido e constrói tudo aquilo que está ao nosso redor. Existe a matéria-prima, né? E nós pegamos essa matéria-prima que está na natureza, transformamos. Vamos ouvir então agora um pouquinho sobre o Espírito, né? A gente pode conceituar o Espírito, né, que é importante, é um conceito fundamental para a doutrina espírita, como sendo, né, é, os seres inteligentes que povoam o universo. Seres inteligentes que povoam o universo. Só que nós não fomos criados assim, né? Do jeitinho que nós somos hoje. Não falo da forma física, mas com as capacidades e com o histórico nosso. Não. Isso foi sendo adquirido ao longo de várias encarnações. Nós fomos desenvolvendo diversas habilidades, caráteres, caracteres morais, caracteres de personalidade que fazem de nós o que nós somos hoje. Somos os seres inteligentes do universo, que povoamos o universo. Somos criados, então, simples e ignorantes, mas com aspiração à perfeição. Às vezes nós podemos olhar assim, não, mas aquela pessoa que eu conheço é tão ruim, faz tanta coisa errada. É, mas isso é um estágio momentâneo da alma. É o mau uso do livre-arbítrio. Vão haver momentos em que ela vai querer avançar, que ela vai buscar esse avanço, porque está inscrito em nós. Quando nós usamos o livre-arbítrio de forma errada, nós meio que esquecemos, mas está inscrito em nós. Nós estamos destinados à perfeição, à evolução infinita. Então, nós somos, né, individualidades inteligentes, como espíritos, né? Somos incorpóreos, fomos criados por Deus. É, nós, espíritos, somos de diversas ordens. Kardec catalogou 10 ordens e dividiu, né? Mas ele mesmo diz que aquilo ali é apenas didático, com características marcantes
entre uma fase e outra. Se nós fomos criados simples e ignorantes, né, então, lá no início, nós cometemos erros ou cometemos, tomamos atitudes equivocadas, porque nós desconhecíamos, como Paulo diz, né? Quando eu era criança, eu pensava e agia como criança, hoje não. Então, à medida que nós evoluímos, nossas capacidades se dilatam. Conforme a evolução, nós vamos passando de ordem em ordem, de grupo em grupo. Saímos dali, passamos pelo estágio de zombeteiros, até chegarmos, vamos falar assim, ao estado crístico, ao estado de espíritos perfeitos, como Jesus. E ali nós somos detentores, né, da inteligência, da moral, do conhecimento, nos mais elevados graus. Chegaremos lá, todos nós. Não há um que esteja deserdado desse destino. Uns vão andar mais rápido porque têm vontade, usam, né, o seu livre-arbítrio para exercer sua vontade para conquistar cada vez mais. Outros vão falar assim, mais preguiçosos, vão demorar um pouquinho também. Está lá no livro dos Espíritos, né? A vida espiritual é a vida normal do espírito. Então, como eu já disse antes, para a doutrina espírita, o espírito é o ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência, né, na inovação, na descoberta, na invenção, e criação, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação aos outros espíritos e a consciência de seu papel, na estruturação inteligente do universo. E alma, que a gente usa esses dois vocábulos, né, indistintamente. Ora chama o que é espírito de alma, ora o que é alma a gente chama de espírito, e como ninguém reclama, a gente continua, né? Mas espírito, seres inteligentes que habitam o universo. E alma? Alma é o espírito encarnado. E quando morre? É espírito. Quando nasce? Reencarna? É alma. Antes de habitar um corpo material, era espírito. Segundo a codificação mesmo, né, é basicamente a condição do espírito durante a vida corporal. Ou seja, durante a encarnação, é o espírito encarnado. Você até pode dizer, não, é o espírito encarnado. Isso não está errado. Mas, conceitualmente, segundo Kardec, alma é o espírito encarnado. E espírito é quando ele perde esse corpo material. De forma prática, então, a gente chama de alma, né, os encarnados. Para o Espiritismo, os princípios da pré-existência, da imortalidade da alma, são fundamentais para a construção doutrinária. E a concepção se sustenta fartamente pela experimentação, né, de faculdades medianímicas. Como é que a gente sabe que a alma existe antes do corpo e depois continua depois do corpo? Aqui ele cita, né, como o exemplo mais claro, a mediunidade, que nos dá exemplos patentes de
companheiros que às vezes reencarnam, né? E trazem consigo habilidades inatas, habilidades que ninguém sabe de onde veio. E quando desencarna, no mundo espiritual, diversos espíritos que dão seus depoimentos mostram para nós que eles continuam a ser a individualidade, continuam a ser aquela mesma pessoa. Claro, se nós temos esse desejo da evolução, se evolui também no mundo espiritual. Então, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar dedicados ao bem, né? Às ações do bem aqui na Terra, ou seja lá onde for, porque não é porque a gente está desencarnado que a gente perde as possibilidades. Cada espírito é uma individualidade e, pelo processo da encarnação, se liga a um corpo físico, mantendo sua individualidade, não podendo animar dois corpos diferentes. Isso está nas questões de 137 a 140 do Livro dos Espíritos. Para se manifestar na dimensão material, a alma assume o comando desse corpo, né? Esse corpo humano, por intermédio do perispírito. O que é o perispírito, gente? É um outro corpo, né, que faz uma interface entre o corpo material e o espírito. Fica bem no meio. Tem a nossa forma, a forma que nós temos. Esse envoltório fluídico, né, ele, ele se enraiza, né, o perispírito, nas moléculas orgânicas e serve a alma como um instrumento de transmissão de sensações físicas. Segredinho, né? É no perispírito que ficam todos os registros de nossas existências. É por ali que alguns fenômenos, que nós vamos falar mais adiante, podem ser acessados. Se agora vocês estão aqui ouvindo o estudo, vendo, prestando atenção, isso fica registrado. É como um gigantesco HD de computador, só que guardando toda a nossa existência. Entrelaçada ao campo perispiritual, a alma não fica fechada dentro dos limites físicos do corpo. Ou seja, nós não ficamos presos, como costuma se dizer, ao corpo. Nós podemos nos irradiar para fora desse corpo. A própria doutrina espírita, né, diz que o centro dessa irradiação, né, nos sábios e pensadores se situa aqui na cabeça, né? Nas pessoas mais sentimentais, ela irradia essa na região do coração. Então vejamos, meus irmãos, é, não é algo tão simples. Nós não somos é, personagens, né? Criaturas, criações de Deus simplórias. Há todo um emaranhado de coisas que funcionam umas com as outras. Nós recebemos as impressões através do perispírito, o espírito raciocina nelas e transmite uma resposta através de emoções, através de respostas mecânicas, não é? E isso é assim que nós somos, né? Constituídos.
De forma geral, a gente pode parar aqui esses comentários sobre espírito e alma. E os fenômenos? O que, que tem a ver com isso tudo, né? Os fenômenos espíritas são produzidos por nós, espíritos. Podem ser divididos em dois grupos. Os fenômenos anímicos, quando é produzido apenas, né, pelas nossas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do nosso perispírito. E os fenômenos mediúnicos, que são produzidos por um espírito por intermédio de um médium. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito difícil você detectar quando um determinado fenômeno, né, uma determinada atividade, ela é mediúnica ou anímica. Muito difícil, porque nós, ao longo desse tempo todo, nós fomos trazendo para nós propriedades que às vezes nós desconhecemos. Nós podemos projetar nossa consciência e ser visto em outro lugar. Ah, mas isso não tem intervenção de espírito. Nós podemos, como tem um caso no livro, se não me engano, Depois da Morte, de Leon Denis, onde um personagem ele assume para ele mesmo uma personalidade de vida anterior, porque na vida atual ele era muito frágil, né? Tinha uma personalidade muito simplória e ele estava sendo perseguido. Então, o que que ele faz com todo esse medo que ele possuía? Ele, de alguma forma, acessa essa personalidade e assume ela durante um certo tempo, até que ele se impusesse. Depois que esse processo de autoafirmação, de imposição de si mesmo acontece, ele voltou a assumir a personalidade da vida atual. A gente pensa que isso é impossível, né? Mas é possível. Tem o relato de Leon Denis, como tantas outras situações, meus irmãos. Mas, voltando aqui, né, nas manifestações anímicas, o médium pode expressar muito ou muitos conhecimentos que ele, enquanto encarnado, não demonstra ou não possui, mas que faz parte da bagagem espiritual que ele traz. São arquivos guardados. É aquela pessoa que intuitivamente, quando vê alguém que se machucou, corre e faz um curativo maravilhoso. Mas nessa vida ele é lavrador. Como é que pode? Pode, porque em outra existência ele pode ter sido um médico, pode ter sido um enfermeiro e ter toda uma habilidade desenvolvida. Como é que a gente vê, às vezes, uma pessoa que não teve nenhuma iniciação, né, em determinados conhecimentos, como música, matemática, seja lá qual for, e aí, de repente, a pessoa aparece tocando piano, aparece fazendo cálculos complicadíssimos. Como? Se a pessoa nessa existência não teve essa experiência. É, segundo Teresinha de Oliveira, né, autora de livros relacionados a essas áreas, né, quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico, pois o encarnado, né, poderá desfrutar de maior
liberdade em relação ao corpo, passando a atuar mais como um espírito liberto. Ou seja, quanto mais ele consegue expandir, menos ação do corpo ele tem, mais ele consegue consultar os seus arquivos. Agora, como eu disse antes, né, é bem difícil a gente diferenciar um, um fenômeno anímico de um fenômeno mediúnico, né? É, porque são as próprias capacidades anímicas do médium que os fazem de instrumentos para a atuação dos espíritos. Então, são as capacidades que nós já desenvolvemos e nós podemos acessar que a espiritualidade usa em nós para transmitirmos as comunicações ou para termos tal ou tal ação. Nem sempre a gente vai poder definir com precisão se o fenômeno está ou não sendo provocado, né, pela participação dos espíritos. Em algumas situações, o próprio médium consegue, né, quando ele tem já um processo de desenvolvimento mediúnico bastante consolidado, ele consegue, mas não é simples. Na grande maioria das vezes, o que ocorre é um estado intermediário, com maior ou menor emancipação do espírito encarnado, do médium, é claro, em relação ao desencarnado, e que vai se expressar por ele. Quanto maior, né, for o nosso desprendimento do corpo físico, mais facilmente os nossos irmãos usam das nossas habilidades já desenvolvidas e mais facilmente transmitem as suas comunicações. E para a gente encerrar o estudo dessa noite, eu queria falar sobre a emancipação da alma. É algo bem simples que eu separei para que a gente veja a extensão daquilo que nós estamos estudando hoje, que precisa que cada um mergulhe no livro dos Espíritos e possa tirar conclusões próprias. Então, eu consegui resumir num textozinho que eu vou ler. Na condição de alma, as capacidades espirituais ficam condicionadas às leis do mundo físico, onde o indivíduo está encarnado. Nossa dimensão terrena, ainda bastante materializada, a alma está muito privada dos recursos próprios dos espíritos. Não obstante, a natureza lhe propicia alguns momentos de emancipação, que os espíritos definem como recreação depois do trabalho. No Livro dos Espíritos, na questão 402, esses momentos, melhor dizendo, nesses momentos, a alma se desliga parcialmente do corpo físico e se põe em contato com o mundo dos espíritos. Os mecanismos mais comuns para que isso aconteça são o estado do sono, quando a gente dorme, o estado sonambúlico, a clarividência, a mediunidade e o êxtase. Esses desprendimentos não são totais. O corpo físico e o perispírito permanecem unidos por um ligamento que a gente costuma chamar de cordão de prata, né? O estado de emancipação da alma também é chamado de desdobramento, alguns também chamam de viagem astral, que é uma possibilidade que nós temos para estar em contato com o mundo espiritual.
Toda noite se diz, assim, vulgarmente, que nós morremos. Na verdade, a gente não morre, mas nós temos a possibilidade de nos afastar do nosso corpo, estar em contato com a espiritualidade, com os entes queridos, se a nossa condição permitir, com os entes queridos, com os nossos mentores, com os espíritos responsáveis pelo nosso processo encarnatório. Claro que para isso nós precisamos orar, nós precisamos vencer as barreiras da matéria, mas isso é possível. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso estudo por aqui, desejando muita paz ao coração de cada um. Vamos orar para encerrar. Jesus amigo, na tua presença nós encerramos esse estudo, contando que as leituras e os comentários da noite de hoje possam fazer diferença no nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, fazendo bom uso, darmos mais um passo na senda do progresso. Que assim seja. Tchau, meus irmãos. Boa noite a todos.